com os escolásticos, traduzido por essência, conjuga o infinito e o imperfeito do verbo ser. É alguma coisa como o que era para ser. Então, você tentar saber o que é o homem é extremamente difícil. Tantos são os caracteres diferentes, as estruturas diferentes, os comportamentos diferentes, que se você tentar aprender o que o homem é, você dificilmente vai chegar a alguma conclusão baseada no fato. Você busca a essência, você não busca o que é agora, nesse momento, aqui, diante de você. Você busca o que era para ser. O homem não é um dado, não é um ponto de partida, o homem é uma meta. É um tornar-se homem, que vai ocorrendo progressivamente. Essa ideia de natureza, como alguma coisa que vai progressivamente se realizando no tempo, ela traz uma perspectiva, abre uma nova perspectiva no campo da ética. Tem uma frase do Carneiro Leão, que eu gosto muito, que ele diz: ser homem equivale a ter o objetivo de criar a cada instante o próprio modo de ser e se realizar. Um outro autor diz: a essência se realiza mediante o ato próprio, do qual ela depende. Uma outra frase de Aristóteles, citando um poeta, Evênio, em que ele diz que o hábito, o agir constante, o agir repetido, cria no homem uma nova natureza. Entendeu? O homem se faz homem. Ele não nasce feito, ele não nasce pronto, ele vai se fazer homem. Há um exemplo interessante do Aristóteles, que ele compara com a questão da voz, a questão do discurso, com a questão da voz e da fala. Nós nascemos com a voz, mas nós não nascemos com a linguagem. Da mesma forma, nós nascemos aptos à virtude, nós não nascemos virtuosos nem beneficiosos. Então, eu nasci com a voz, mas eu preciso de aprender a usar essa linguagem. Eu vou aprender a dominar um código que eu encontro vigente na comunidade que eu vivo. O primeiro código do qual eu quero criar é o código da linguagem, que eu não nasci com ele, mas eu nasci com a possibilidade de. Então, a natureza humana, ela é um horizonte de possibilidades. Ela não é um dado que eu possa apreender já realizado, já perfeito, como a realidade dessa mesa, desse livro, dessa cadeira, dessa sala. Não. Ela é alguma coisa que está se tornando, está acontecendo, e que eu preciso de olhar para onde ela está caminhando, o que ela visa, para poder, então, entender e apreender efetivamente essa realidade. É isso que a gente chama da teleologia de Aristóteles. É o telos, é o termo visado, é o fim. É isso que torna compreensível aquilo que é. Não é a partir do que é simplesmente, mas daquilo que está projetado, daquilo que se projeta como uma possibilidade, como um horizonte. É interessante porque a definição em grego se diz horismos. Horos significa limite, e horos é a raiz de horizonte. Então, quando o grego fala em limite, essa noção do limite que abre, do limite que é inalcançável, que está sempre além, não é um limite que fecha, não é um limite que encerra, essa ideia está presente no termo horos. É um horizonte que nunca se dá totalmente a conhecer no momento presente por nenhum de nós
jamais vai realizar a humanidade em si mesma. Volta ao Machado, Memórias Póstumas, é muito interessante, porque justamente tem um filósofo que fala da humanidade, e a filosofia desse é completamente louca. E tem a cena das poucas doentes, tem um delírio, e no delírio está toda a lucidez. Mas você pega a descrição que ele faz do delírio, é uma visão muito mais lúcida de todas as teorias que ele põe na cabeça do filósofo, invertendo a lucidez está no delírio e a loucura está na dita lucidez. Essa é a teoria que trabalha com os textos também. Por outro lado, né, além desse homem ser um projeto, ser alguma coisa que se lança para além de si mesmo, se lança em direção ao horizonte, esse homem é um animal político. Fora da cidade, ele é besta ou Deus. A ética de Aristóteles é uma ética da cidadania, do homem em cidade, do homem convivendo. A vida boa que ele procura é a vida boa com o outro. E a realização desse animal político, ela se dá em comunidade. É preciso conviver com os outros homens para aprender a ser homem. Você aprende a ser homem convivendo com os outros homens. O Pierre Blanc escreve sobre a prudência em Aristóteles, ele mostra muito o papel de referência dos heróis, né, o papel dos poetas cantando os feitos dos heróis, que oferecem à comunidade uma referência, um modelo. Você quer saber o que é a prudência? Olha Ulisses. Você quer saber o que é a coragem? Olha Aquiles. Você quer saber? Enfim, você tem a personificação de determinados valores naqueles personagens que são exaltados pelos poetas. Então, é preciso, né, se exercitar nessa humanidade, nessa humanização, para chegar a ser efetivamente homem. Então, é a partir desse quadro, mais ou menos, que a questão do prazer é pensada por Aristóteles, e ele começa primeiro discutindo as diferentes teses que então são debatidas na época dele, para depois, então, no fim, dar a sua palavra. É interessante que depois de discutir, ele diz, mas agora seria preciso começar tudo de novo. E aí, ele, afinal, dá a palavra dele. E é sempre o que acontece com ele. Quando a gente acaba de escrever o trabalho, agora estava na hora de escrever, agora precisava de começar tudo de novo. Então, a discussão, né, que ele vai enfrentar, né, ele diz, aparentemente é a questão mais fácil. Todo mundo sabe o que é prazer, todo mundo sabe o que gera prazer, parece que é a questão mais fácil. E, no entanto, quando a gente começa a se aprofundar, a gente descobre que ela está longe de ser simples. Né? Como é que a gente lida com essa questão? De onde se origina o prazer, que papel ele desempenha, favorece ou é obstáculo à realização plena do homem. Os prazeres serão sempre bestiais, só a massa dos homens inferiores sentem atraídos pelo prazer. O homem culto, o homem educado sentem muito prazer. Mas aí o que dizer do prazer da música, do prazer da arte, do prazer das lembranças, do prazer do estudo? Em que esse prazer se diferencia dos outros? É tudo prazer? O prazer é um engano? É uma imagem ilusória? Então ele diz, desde a mais tenra infância, o ser
sentimento de prazer cresce conosco. Por isso, é difícil livrar-se de tal sentimento que marca toda a nossa vida. Por isso, nós regulamos nossos comportamentos pelo prazer e a dor. É, pois, inevitável que todo o nosso estudo se dedique a esta questão. O prazer ou a dor que experimentamos diante do bem e do mal. O Fessugier, ele diz que a partir desse tratamento da questão do prazer é que ele pode ter a visão mais exata, mais profunda do que é efetivamente a ética da história. Eu considero que essa questão do prazer ela é central dentro da ética da história. E aqui ele está dizendo, né, todo o nosso estudo se dedica a essa questão, deve se dedicar a essa questão. Então, ela vai se repercutir, né, em vários níveis. No plano moral, ela pode favorecer ou pode prejudicar a busca da virtude. No psicológico, o que é um fator importante na determinação do comportamento. Antropológico, que revela aspectos da natureza humana. Político, uma vez que o homem, por sua natureza, é um animal político, né, e Aristóteles diz que compete ao político também examinar essa questão do prazer. Então, é daí que ele vai partir e sempre uma percepção, ele repete isso mais uma vez, o prazer é congênito ao homem. O homem é impossível separar o prazer da natureza. Tem outra frase que ele diz, não há nada que toque mais de perto a nossa natureza do que a questão do prazer e da dor. É bom também a gente lembrar o seguinte, uma das características